Lhe cumprimento aqui os nossos convidados. Temos prefeitos aqui, vereadores, temos organizações da sociedade civil aqui conosco. Eu vou falar na condição primeiro de agricultor familiar, né? E esse debate não é um debate do agronegócio, essa é a primeira coisa. Isso é um debate do agronegócio e da agricultura familiar, senão a gente já começa a cometer um desvio de foco, né? Vou falar também na condição de quem chegou na Transamazônica em 78 e desceu um caminhão de mudança na beira da estrada e começou a vida ali. E, digamos assim, continuo com a minha propriedade lá, depois de 40 e poucos anos, e ela ainda não está regularizada. Então, só para vocês terem uma noção. Essa é a realidade, né? Mas também falo aqui como parlamentar da base do governo, que está dialogando permanentemente aqui no Congresso e junto ao governo sobre estas questões, né? Olha só, o debate aqui é de crédito, né? Vocês já observaram que o menos que se discute aqui é crédito. Por quê? Porque nós temos duas traves que impedem o crédito. A trave número 1, e que mais foi falado aqui, é a regulação fundiária ambiental. Não dá para discutir crédito na Amazônia sem discutir regulação fundiária ambiental. Um segundo ponto, eu diria, são as bases e condições do crédito, viu, Moisés? Para acessar. Porque, diferente do Nordeste, por exemplo, que o Banco do Nordeste financia em grande escala, em larga escala, agricultura familiar, o pequeno, nossos bancos, tanto o Banco do Brasil como o Banco da Amazônia, na Amazônia ainda está com um crédito concentrado na produção de gado, André, e não está concentrado na produção de alimentos saudáveis, né? Então, acho que essas são as duas traves que nós enfrentamos, né? Até dialogando aqui com o meu colega que me antecedeu, qual é a minha leitura do ponto de vista, agora eu vou voltar para a regularização fundiária, que amarra as mãos do INCRA na regularização fundiária, no caso da Amazônia. Primeiro, cláusulas resolutivas. André, para você que é do meio ambiente, eu te conheço desde o tempo que nós discutimos o Código Florestal, que o Arthur Virgílio coordenava e disse, olha, deixa para o próximo governo isso aí que não damos conta. Quando se trata das cláusulas resolutivas, lá na minha região, por exemplo, tem uma cláusula que diz, se você não desmatou 50%, não pode ter o título definitivo. Isso está fora, fora da moda. Lá em Rondônia diz que se não plantar cacau ou café, você não pode ter o título definitivo. Se você tiver uma multa ambiental, não pode fazer a regulação fundiária. Essa era a realidade, né? E eu falo aqui na condição de quem foi relator, eu acho, dos projetos mais importantes para a regulação fundiária do Brasil no momento, que foi o projeto 2757, que tratou das cláusulas resolutivas. E nós passamos 7 meses conversando, e esse projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado. Certo? Na minha avaliação, teve um problema que nós temos que reconhecer. O parecer da Procuradoria, lá do INCRA, do MDA, era que se o projeto ficasse do jeito que estava, quem entrasse no STF ia tornar inconstitucional o projeto. Por isso, teve o veto e teve todo um processo de debate, né? Mas eu chego aqui na condição de quem apresenta o que saiu no Diário Oficial de ontem, que foi a publicação dos vetos derrubados, inclusive é bom que se diga, com a autorização do líder do governo aqui. Aqueles vetos foram derrubados com a autorização do líder do governo. Então, de tantas conversações que fizemos. E para vocês entenderem, então, o que essa lei agora que está valendo, ainda tem um veto que vai para o dia 28, que é sobre a produtividade,
e eu acho que vai ser derrubado de novo, e tivemos uma reunião com o governo essa semana e não tem muita crise sobre isso. Nós, então, agora, para vocês entenderem, agora na Amazônia, você pode regularizar, porque também era uma condicionante, só para regularizar no nó do primeiro, como uma coisa fosse assim, uma pessoa, uma família chega e fica a vida toda lá, não. Tem mobilidade. Você pode regularizar no nó do primeiro, do segundo e do terceiro, desde que ele cumpra algumas pequenas coisas. Você, para ter as cláusulas resolutivas extintas, você tem que ter o cadastro ambiental e pagar ou parcelar o pagamento do teu título. Então, eu acho que nós resolvemos as cláusulas resolutivas. Nós desamarramos as mãos do INCRA para resolver. E eu vou repetir aqui. Tirem da cabeça que nós estamos tratando só dos grandes produtores. Nós estamos tratando desde o cara que tem 100 hectares, que não resolveu a cláusula resolutiva dele, até quem tem 1.500 hectares que a lei permite. Então, eu acho que aí nós demos um passo. Nós trouxemos para dentro dessa lei, é muito importante dizer isso, já está homologado, que chama, né, que o presidente, sancionado pelo presidente da República, sobre os assentamentos, que não estava na lei quando veio do Senado, nós que incluímos. Hoje, o INCRA pode assentar um agente comunitário de saúde, um professor que está lá no assentamento, um servente, um agente de endemia, que não podia. O cara mora no assentamento. André, eu vi divórcios de mentira, porque morava a família lá, a mulher, o homem virou professor, não podia mais regularizar a terra. Hoje pode. Hoje pode regularizar no nome do primeiro, do segundo, do terceiro, desde que ele se enquadre nos critérios. E nós botamos na lei um outro componente que também era um negócio sem fundamento. Só podia assentar quem tivesse de 2015 para trás. Agora não, se você tiver há um ano no assentamento, você pode assentar. Então, eu acho que essa lei resolve a primeira parte. Mas aqui está toda a equipe de governo que tem escutado eu falar. E eu vou repetir. Não adianta essa lei se não resolver o decreto do Floresta Tipo B. E repito de novo, não vamos pensar que esse decreto, ele atinge, o Moisés deu os dados aqui, atinge apenas os grandes. Não, não. Esse decreto, ele pegou, entende, do pequeno ao grande, né? Qual é o problema? Eu vou falar do ponto de vista... Eu acho que nós temos consenso aqui, gente, algumas coisas, de que o crédito, a regularização, tudo, nós temos que sair da encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada, inclusive lá na Amazônia. Se nós vamos para a transição de quem quer produzir alimentos e preservar o meio ambiente, ou se nós vamos rumar para o lado errado, que o mundo todo está contra. Então, nós temos que pensar com a cabeça de quem quer produzir alimentos, quem quer cuidar da sua sobrevivência familiar, etc., mas quer cuidar do meio ambiente. Está aí o Rio Grande do Sul, né? Então, eu vou falar com a cabeça de quem está pensando, inclusive, no crédito e na regularização fundiária nesse sentido. Vou, para não me alongar, vou falar aqui sobre a minha avaliação do decreto, né? O decreto, ao ele estabelecer essas regras, ele criou um problema não só para a regularização ambiental. Ele criou um problema também, e aí, André, mais contigo isso aqui, lá do Ministério do Meio Ambiente. Ao você tem uma propriedade. Então você só pode regularizar da sua propriedade, que você cuidou dela há anos, apenas a área que você desmatou. Então, é um incentivo ao desmatamento, né? Outra coisa, aquela área que você não desmatou, você não vai regularizar. Eu tenho uma propriedade de 300 hectares. Eu desmatei 150, dando um exemplo, né? Ficou 150. Vai virar terra pública. Terra pública vai virar, sabe o que vai acontecer ali? Vai ter invasão ali para roubar madeira dali. Ou alguém que vai ocupar para depois dizer que ele é poceiro. Então, isso não ajuda o meio ambiente, né? Ou então, você vai complicar
o processo da regularização, digamos, fundiária e por tabela ambiental, e você cria um grande problema que vai piorar a situação ambiental, vai piorar a situação da regularização fundiária e da tomada de crédito. Então, mas eu estou falando isso com quem, e aí o nosso colega aqui, só para dizer, nós também temos que reconhecer as coisas. O ministro veio aqui, tomou café da manhã com nós, com toda a equipe aqui, o ministro Paulo Teixeira, entende? Para discutir o decreto, discutir os vetos lá da Frente Parlamentar da Agricultura. Veio para audiência pública aqui discutir esse assunto. Essa reunião de ontem não era com nós, essa reunião era a reunião interna do governo, e o governo tem que fazer essas reuniões internas para produzir o quê? Um novo decreto, fazer os ajustes do decreto. Então, eu acho que as coisas estão andando, né? Parabéns que vocês ficaram até 11 da noite, toda a equipe reunida para encontrar a solução. Agora, eu termino aqui dizendo o seguinte, tem coisa, gente, que nós temos um timing, inclusive por desgaste político, por desgaste desnecessário. Tem coisas que você tem que corrigir, tem que fazer, vamos apressar, vamos corrigir, vamos apresentar um novo decreto, entende? Até porque, eu termino com isso, quando o governo não toma iniciativa de trazer as soluções, às vezes, que o parlamento atual apresenta é pior do que o governo tomar iniciativa e fazer. Então, nós temos pressa de ter esse decreto publicado já com as correções para que a gente possa avançar, inclusive tomar crédito e cuidar de produzir alimentos para o Brasil.